Boa noite. A graça e a paz aos irmãos. Os nossos visitantes, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los conosco. Nós vamos orar mais uma vez. Vocês podem permanecer assentados como estão. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esta noite em culto ao Senhor. Este momento tão singelo, tão agradável, ó Deus, com orações, louvores, cânticos que alegram os nossos corações, porque mencionam, declarando as tuas verdades sobre o Senhor, sobre nós, a tua grandeza, a nossa pequenez, compensada, ó Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça, em nos dar a salvação de graça em Cristo Jesus, nos conduzindo ao arrependimento e fé. Muito obrigado, ó Deus, pelo culto, todos os serviços prestados nesta noite, as ofertas financeiras depositadas aqui, ó Deus, para a manutenção desta obra. E nós continuamos, Pai, neste espírito de adoração, agora diante da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, tenha a responsabilidade de pregar e instruir a Tua igreja nesta noite, Teus servos e servas, homens e mulheres que o Senhor lavou no sangue do Teu Cordeiro e alimenta pela Tua sagrada palavra e fortalece pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nestas duas qualidades, do pregador e dos ouvintes da Sagrada Escritura. Estendemos estas orações sobre todas as igrejas, congregações reunidas nesta noite, aqueles que te honram, ó Deus, aqueles que perseveram nas orações e na leitura das Escrituras. Oramos para que santos sejam edificados e pecadores conduzidos ao arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos, da última vez que eu estive aqui, uma série de pregações no livro de Atos, um dos livros históricos do Novo Testamento. E daquela vez, naquela abordagem, eu fiz um tipo de abordagem apenas mencionando algumas partes do livro, sobre principalmente o capítulo 1, mas falei mais sobre coisas como a autoria do livro, sua historicidade, a data em que o livro foi escrito, o propósito de Lucas ao entregar o livro ao homem mencionado, Teófilo, o excelentíssimo Teófilo, como ele diz lá no seu evangelho, o propósito total do livro, né? O que o livro pode nos inspirar, como viver como a igreja do Senhor. Então não foi de fato uma exposição dos primeiros versículos aí do capítulo 1, que é o que eu pretendo fazer hoje. Você pode abrir então no livro de Atos, no capítulo 1. Atos capítulo 1. Eu pretendo abordar todo o capítulo. Para fins didáticos, eu fiz uma divisão aqui em duas partes. Aqui na primeira, eu procuro mostrar que a primeira parte do capítulo é um resumo que Lucas fez de seu evangelho, e a segunda parte mostra, por assim dizer, o primeiro ato dos apóstolos. Nós vamos ler do verso 1 ao 14, inicialmente do verso 1 ao 14. Nos diz assim, Atos capítulo 1, a partir do versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera,
foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai revelou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como vistes subir. Amém. Então, Lucas se refere aqui ao ministério terreno de Jesus, nessa primeira parte do primeiro capítulo, de acordo com a nossa divisão do seu livro. Ele se refere aqui ao ministério terreno de Jesus, que ele fez durante aproximadamente 3 anos, acompanhado por seus discípulos. Este seria um resumo do seu evangelho, o livro que Teófilo tinha em mãos. O texto nos mostra no versículo 2 que Jesus já havia ressuscitado e que, aparecendo aos seus discípulos, continuava a ensiná-los sobre o reino de Deus. Encontramos isto lá no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, onde ele registrou que no caminho para Emaús, Jesus apareceu a 2 discípulos, que voltavam provavelmente de um trabalho no campo, e que estes, por estarem ainda tristes e abalados com o que havia acontecido com o seu mestre, não conseguiram reconhecê-lo. Jesus caminhou com eles, conversando com eles, e eles, segundo as informações de Lucas, por estarem tristes e abalados com o que havia acontecido, Lucas nos dá uma informação de que seus olhos eram vedados, como se alguma coisa viesse do alto, viesse de Deus, para que a princípio eles não reconhecessem Jesus. Não reconheceram, até que Jesus se revela de forma explícita àqueles dois homens. Nos diz também o texto de Lucas que Jesus lhe censurou a incredulidade. E, abrindo as Escrituras, passou a mostrar para aqueles 2 homens que ele, o Messias que eles esperavam, deveria sim, como eles achavam que não, mas deveria sim, sofrer, ser rejeitado pelo seu povo, perseguido pelo seu povo e, no fim das contas, capturado, entregue para ser julgado por um governo ímpio, crucificado por ordem deste governo, mas que ressuscitaria ao 3º dia. Lá no Evangelho, Lucas nos diz que Jesus usou as Escrituras para mostrar isto àqueles 2 discípulos. Também ensinou que depois de sofrer estas coisas, de acordo com as Escrituras, ele ascenderia aos céus. Neste mesmo capítulo do Evangelho de Lucas, Jesus ensinou sobre sua ressurreição corpórea. Lucas nos diz aqui que Jesus deu provas incontestáveis aos discípulos. Jesus ensinou sobre sua ressurreição corpórea. Quando, aparecendo numa sala onde aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús tinham chegado para contar aos demais que tinham visto Cristo ressurreto, Jesus apareceu no meio deste grupo.
O texto nos mostra que ele aparece ali de forma sobrenatural. Pelo menos é o que o texto nos indica. Sem abrir as portas, provavelmente sem abrir as portas. Aparece no meio deles e eles, devido ao espanto, pensaram estarem vendo um espírito. É uma indicação de que Jesus não movimentou nenhuma entrada ali. Então a ideia deles inicialmente era que estavam vendo o espírito de Jesus, porque para eles o Messias não deveria ressuscitar, porque eles não esperavam que o Messias deveria morrer. Para ressuscitar, é lógico, ele teria que morrer primeiro, como aconteceu. Jesus, para mostrar que não era um espírito, ele pede algo para comer. E come com seus discípulos. Jesus, para mostrar que não era um espírito, se deixou ser tocado pelos seus discípulos. Espíritos não têm corpo e espíritos não comem. O propósito de Jesus era este: mostrar. Sou eu mesmo, as marcas estão aqui. Não é outra pessoa. Sou eu fisicamente ressurreto dos mortos num novo corpo. Não tenho aquelas tantas marcas dos açoites que tomei lá dos soldados romanos. Já era o corpo glorificado, mas era um corpo físico. Era um corpo físico. Com certeza são estas provas que Lucas se refere aqui quando diz: e se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Incontestáveis, ou seja, inquestionáveis. Não dá mais para contestar e questionar se é ele ou não. É ele. É ele. Ele ressuscitou dos mortos e apareceu aos seus discípulos. O livro de Atos é o enigma que os historiadores naturalistas têm que resolver. Como explicar que homens que não acreditavam na ressurreição do Messias, que homens que se encontravam foragidos, escondidos e amedrontados, fechados num local, com medo de serem encontrados pelas autoridades judaicas que crucificaram seu mestre, poucos dias depois, saíram por aquele mundo hostil, mundo governado por aquelas autoridades judaicas, dizendo: o nosso mestre ressuscitou dos mortos. Como explicar que homens como Pedro e João, que estavam amedrontados e fugidos, ao serem capturados lá pelo Sinédrio, a mesma corte que crucificou Jesus, disseram: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A evidência aponta para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus deu provas incontestáveis e inquestionáveis, porque a princípio seus discípulos não acreditavam na ressurreição. O Messias, segundo a teologia popular, deveria vir e permanecer para sempre. Sim, ele veio e permaneceu para sempre, vencendo a morte. É este ponto aqui que não se encaixava na teologia dos discípulos. O Messias não deveria morrer. Você deve se lembrar que quando Jesus perguntou para os seus discípulos: vocês, o que dizem a meu respeito? E Pedro, falando em nome dos 11, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. É uma tradução da palavra Mexiá do hebraico. Cristo, o ungido de Deus. Tu és o Messias. Cristo disse: não foi carne nem sangue que te revelou estas coisas, mas meu Pai Celestial. E aí ele passou a falar sobre o seu sofrimento, sobre sua paixão. Aí Pedro já não entende mais. Não. Tu és o Messias, não haverá isso, não haverá crucificação. E chama-o à parte e o repreende. Reprova aquela mensagem de Cristo. Porque não compreendia que o Messias deveria passar por aquelas coisas. Então, quando Jesus ressurge dos mortos, quando Jesus vence, rompe os grilhões da morte, ele teve que aparecer aos seus discípulos para mostrar-lhes: eu voltei, eu venci a morte. Assim como vinha dizendo: eu estou aqui.
e venci a morte. E vocês sabem que ele apareceu não por fidelidade dos discípulos. Eles se tornaram descrentes. Ele apareceu porque tinha prometido lá no início: vocês serão pescadores de homens. Ele apareceu por seu amor, não pela fidelidade deles. A última promessa que Jesus fez sobre sua ressurreição foi no momento em que ele anunciava o abandono dos discípulos e as negações de Pedro. Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, após a minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Já estava prometido. Vocês cairão, eu vos levantarei. Vocês me abandonarão, mas eu voltarei para vós. É Ele. Não está nos homens, está nele. Paulo era um inimigo declarado, perseguidor ferrenho, inimigo de Deus e do seu Filho. Prendia os cristãos, perseguia a Cristo através da sua igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? E é numa investida para prender cristãos que Cristo vem e se encontra com ele. Onde você estava quando Jesus te achou? Talvez você fosse como eu, um inimigo do Evangelho, um opositor da mensagem do Evangelho, um escarnecedor daqueles que pregavam o Evangelho para você. Mas hoje você está aqui, porque Cristo foi a você. Então, Jesus deu provas incontestáveis porque eles não acreditavam. E Jesus os fez acreditar. A ressurreição de Jesus foi pública porque a sua vida pública, plenamente santa, que atestava a sua ressurreição, a sua vida foi pública. Por isso Jesus apareceu ao público. E o livro que Lucas agora entregava a Teófilo era o da história da vida destes mesmos homens que não tinham mais nenhuma dúvida de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. E saíram por aquele mundo hostil, totalmente hostil, encarando autoridades, sacerdotes, guardas, risco de prisão, perseguição, apreensão de bens, morte, dizendo: ele ressuscitou dos mortos. Ele é o Messias. Deus o elevou ao cargo de Senhor e Cristo, e todos vocês devem se arrepender e crer nele. Todos, sem exceção. Estes homens que deram ao livro o nome de Atos dos Apóstolos são aqueles mesmos que, depois de terem sido chamados e capacitados por Jesus durante 3 anos, o deixaram. São aqueles mesmos que, quando viram Cristo ser capturado, fugiram. São eles. Mas que o livro de Atos nos mostra que eles agora estavam encorajados, revestidos pelo Espírito Santo, pregando com toda a autoridade: Cristo ressuscitou dos mortos. Esta é a mensagem do livro de Atos dos Apóstolos. Alguns intérpretes chegam a chamar o livro de o Evangelho do Espírito Santo. A convicção de que Jesus havia ressuscitado veio antes, como nós veremos aqui. Veio através das aparições. Mas a obra, o serviço de anunciar isto ao mundo hostil, foi capacitado pelo Espírito Santo, foi proporcionado pelo Espírito Santo. Estes homens não acreditavam, irmãos. Estes homens não acreditavam. Você deve se lembrar que a primeira reação deles à notícia da ressurreição foi que as mulheres estavam delirando.
era algo fruto da fragilidade feminina da época. As mulheres que seguiam Jesus e que chegaram dizendo que o viram ressurreto, ficaram tão abaladas emocionalmente com a morte de seu mestre, que passaram a ter um tipo de desequilíbrio emocional e deliraram. A primeira reação que eles tiveram ao ver o Cristo ressurreto não foi de crença, foi de espanto. Mostra que eles não esperavam aquilo. A primeira reação deles foi de incredulidade. Estamos vendo um espírito ou será outra pessoa? Ele não pode ser. No entanto, Atos é o livro da mensagem da ressurreição de Jesus. Foi o que eles pregaram depois de o verem ressurreto e de terem sido instruídos por ele que saíssem pelo mundo como suas testemunhas e de que receberiam o Espírito Santo para realizar este serviço. Dos versos 12 ao 14, nós os encontramos reunidos. Vamos reler? Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Estes versos nos mostram que eles estavam novamente reunidos, mas não como antes. Antes, eles estavam foragidos, num local todo fechado, com medo dos judeus, nos diz os evangelhos. Agora, eles estavam reunidos, mas em oração unânime e perseverante, orando por dias, perseverando num clamor a Deus. Qual seria este clamor? Qual seria o tema desta oração? Nos diz que era algo comum, unânimes, e nos diz que era algo contínuo, perseverante. Qual seria o tema? O texto não nos diz com clareza, mas nós podemos concluir. Nós podemos deduzir o que é quando olhamos para um quadro maior. O texto nos mostra que Jesus fez pelo menos 3 promessas à sua igreja. A primeira, que eles seriam revestidos do poder do Espírito Santo. Aquela promessa que nós temos lá no Evangelho de João: eu vou para o Pai, mas enviarei outro. O Paráclitos, o Consolador, virá outro, a mesma essência, para ficar convosco. Quando Jesus diz não vos deixarei órfãos, está falando desse período do ministério do Espírito Santo. Nós estamos nesta era. Não somos como os apóstolos, claro que não. Mas somos crentes. Jesus disse que estaria com a sua igreja até a consumação dos séculos. O mundo ainda existe. Ele está conosco através do Espírito. Ele mora em nós. É um dos mistérios da fé cristã. Como um Deus que o céu dos céus não pode contê-lo, pode habitar em nós. Pode habitar em nós. O Espírito é chamado de Senhor. O Espírito é uma pessoa. Aquela promessa de que o Espírito viria foi uma que Jesus repetiu aqui. A segunda coisa, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A terceira coisa que Jesus prometeu aqui através dos anjos, ele voltará. A igreja deveria aguardar. 3 promessas vindas diretas do Filho de Deus, diretamente da boca do Filho de Deus. A igreja, é claro, tinha certeza de que estas coisas aconteceriam.
Nós vemos no livro de Atos que o Espírito veio. Nós vemos no livro de Atos e através da história extra-bíblica, através das cartas de Paulo, história posterior também, que eles foram testemunhas da Judéia aos confins da terra. A terceira promessa ainda não se cumpriu. Cristo voltará. Esta igreja tinha certeza de que eram verdades. Elas saíam da boca da verdade encarnada, do Logos de Deus, o Logos que se fez carne. No entanto, como eu disse aqui na última mensagem, eles aguardavam por estas coisas, orando, com firmeza, com unanimidade, juntos, no mesmo clamor, pedindo a Deus, com certeza pedindo a Deus que os capacitasse. O serviço de serem testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, com certeza não era uma tarefa fácil. O livro de Atos nos mostra isso. A vida dos apóstolos, dos primeiros discípulos, foi uma vida de perda. De perda. Com certeza que não tem orações por bens materiais. Talvez pelo básico. Não me deu pouco nem muito, como nós encontramos lá em Provérbios. Como eu disse na mensagem passada, irmãos, o livro de Atos também serve para separar salvos de cristãos nominais. O livro de Atos nos mostra o que a igreja tem que fazer e viver. O que a igreja tem que fazer e viver. E nós notamos aqui, então, o benefício das aparições do Cristo ressurreto. Os discípulos estavam reunidos, unânimes em oração. A conclusão de que o ministério do Messias havia acabado, havia sido vencido, caiu por terra. A ressurreição de Cristo mostrou que não. Eles estavam aqui orando. E os versos seguintes irão nos mostrar este benefício de forma particular na vida do apóstolo Pedro. Aqui nós vemos de forma geral. Os homens mencionados aqui são aqueles mesmos que fugiram, que abandonaram Jesus de acordo com a profecia, mas com a responsabilidade deles, foram covardes. Deixaram o Senhor. Pedro, aquele que se arriscou a ir mais adiante, foi o que caiu de forma mais vergonhosa. Mas aqui não. Aqui a postura já é outra. As aparições trouxeram benefícios. Lucas nos diz que Jesus passou 40 dias com eles, ou durante 40 dias passou alguns dias com eles, aparecendo e ensinando sobre as coisas do reino de Deus. Então aqui nós vemos este benefício de forma genérica na vida de todos. E o texto seguinte nos mostra de forma particular na vida do apóstolo Pedro. Aqui o texto nos mostra que irmãos de Jesus que eram descrentes passaram a crer. Tiago, aquele autor do livro que está sendo lido aqui na introdução do culto, era um descrente. Achava que seu irmão era um louco, um rebelde à lei de Deus. Judas, também autor de um documento neotestamentário, era irmão de Jesus. Ele menciona que era irmão de Tiago. Aqui eles estavam reunidos já como crentes. Paulo, em 1 Coríntios 9, questionando os coríntios, diz: não temos nós direito de trazermos uma mulher irmã, como fazem Cefas e os irmãos do Senhor, aqueles que estão em campanhas missionárias, assim como nós? Os antes descrentes irmãos de Cristo
se tornaram membros de sua igreja, e Tiago foi um líder da igreja. O livro de Atos também nos mostra isso. Mas o que eu quero mostrar agora é como a aparição de Jesus beneficiou de forma particular o apóstolo Pedro. Nós sabemos que foi Pedro o discípulo que caiu de forma mais vergonhosa. Ele não apenas fugiu, ele negou Jesus com frequência, por 3 vezes, e com veemência, aumentando o grau dessa negação à medida que as pessoas não acreditavam, a ponto de chegar a jurar e a praguejar, dizendo: eu não o conheço. Ele não disse apenas: eu não sou um discípulo dele, sei quem ele é, mas não sou discípulo. Com tanto medo de sofrer provavelmente a mesma morte de cruz, ele disse: eu nem ao menos conheço este homem, mulher. Naquele mesmo instante, o galo canta. E nos diz o texto de Lucas que Jesus passava e olhou fixamente para Pedro. Que momento dramático, irmãos. Como se dissesse: você se lembra do que eu falei? Que vocês me abandonariam e que você me negaria por 3 vezes. Você recusou as 2 coisas. Você se lembra? Aqui está Pedro. Porque Cristo perseverou por ele. Aqui está o homem que disse: eu não conheço o Filho de Deus. Depois de tudo que Jesus fez por ele. É demais isso daqui. Pedro foi um dos primeiros a ser chamado. Pedro, numa noite em que não conseguiu nada com seu trabalho, recebeu de Jesus uma pesca chamada pesca maravilhosa, porque havia tantos peixes nas redes que elas quase se arrebentavam. Ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu não sou digno de ti. Ali Jesus prometeu: não temas, doravante serás pescador de homem. Será um apóstolo. Esta era a promessa. Essa promessa não caiu com Pedro. Jesus a manteve de pé. Pedro foi o homem que andou por sobre as águas com Jesus. Foi o homem que andou por sobre as águas com Jesus. Sua sogra foi curada por Cristo. Pedro viu Jesus transfigurado no Monte Santo. Pedro, para no final dizer: eu não conheço este homem. Ele não é meu Messias. Eu não vou morrer aqui. Para nós, Pedro deveria ser o último homem a falar na igreja. Vamos ler o texto? Verso 15 em diante. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram, e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua este campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor andou entre nós, começando no batismo de João,
até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes tem escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Toma uma água. Como eu disse, irmãos, nós sabemos que foi Pedro que caiu de forma mais vergonhosa. Ele não apenas fugiu, ele negou conhecer Jesus. Isso é grave, muito grave. Nós pecamos diante dos descrentes, mas nós não negamos categoricamente, afirmando que não o conhecemos, que não somos cristãos. Isso é outra coisa, é muito mais grave do que nossos pecados. Nenhum apóstolo, em suas cartas, diz que quando pecamos, negamos a Cristo. É diferente. Então nós sabemos que a queda de Pedro foi grande, grave. No entanto, foi ele quem se levantou aqui como em um primeiro ato apostólico explicando sobre o suicídio de Judas e o impacto disto no ministério deles. Eu creio que para nós, Pedro deveria ser o último homem da igreja a falar. Se lhe fosse dado algum direito de falar. Entretanto, nós sabemos que em uma de suas aparições, lá no mar de Tiberíades, conforme relatado por João, Jesus o fez confessar por 3 vezes que o amava. E lhe deu ordens para que pastoreasse a sua igreja. Isto porque ele é o Senhor dos homens que caem. Ele é Salvador dos homens que caem. Ele é Salvador dos homens com corações contritos e espíritos quebrantados. Ele não despreza estes homens. Pedro se arrependeu. O texto de João nos mostra isto. Ele declarando, talvez com lágrimas, tu sabes que te amo. Tu sabes que te amo. Pedro entendeu que era fraco e que o Senhor é bom e forte. A promessa, não temas, doravante serás um pescador de homens, não caiu com Pedro na casa de Caifás. Se você é um cristão, eu sei que você tem coisas similares a esta na sua vida. Eu sei que tem. Eu sei que você já negligenciou as coisas de Deus. Eu sei que você já se esfriou. Eu sei que você já não desejou a palavra de Deus. Eu sei que você já trocou a palavra de Deus, o tempo de leitura da Bíblia, por qualquer outra coisa lá na sua casa. Eu sei que você já deixou de vir ao culto por qualquer outra coisa que dava para você faltar lá e vir aqui. Eu sei que você já desejou não mais pregar a palavra de Deus. Mas no dia seguinte, Cristo foi lá e ateou o fogo no seu coração de novo. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu parei de pregar,
as coisas foram se esfriando para mim de forma gradativa, a ponto de muito se escurecer diante de mim. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, eu já sei onde vou encontrá-lo. Parece que o Senhor está longe de mim, mas eu já sei onde eu vou encontrá-lo. E aí eu fui para aquele evangelho que eu acabei de pregar. E fui lendo Mateus, e lendo. E fui me lembrando do que eu fazia aqui. Cris vai se lembrar disso. Eu entrei no cômodo que ela estava, aos prantos, dizendo, o Senhor quer que eu volte. O Senhor quer que eu volte. Esta busca que aparentemente parece ter iniciativa em nós, não é. É porque Ele vem. Ele vem até a fogo em nosso coração frio novamente. Nós não vamos a Ele forçados, mas Ele cria esta vontade voluntária em nós e nos atrai a Ele novamente. Jesus, quando apareceu aos discípulos, eles estavam descrentes. Ele apareceu e deu provas para que eles voltassem a ser crentes. Você está aqui hoje porque Ele é bom e poderoso. O verso 15 nos mostra que houve um intervalo. Diz lá, naqueles dias. Então houve um intervalo do verso 14 para o 15, onde a igreja fazia o quê? Se reunia para orar. Orar. E foi em uma dessas reuniões que Pedro se levantou e tomou a palavra, porque ele tinha algo importante para dizer para a igreja. E aqui nós notamos já a maturidade do apóstolo Pedro se compararmos com o que nós vemos nos evangelhos. Um homem inconstante, ora iluminado, ora em trevas, ora lúcido, ora confuso, ora agindo com amor, ora com egoísmo, querendo ser maior que os outros. Aqui nós notamos maturidade na vida do apóstolo Pedro, pois ele se levantou em uma reunião com mais ou menos 120 cristãos para falar sobre o suicídio de Judas, explicando que este fato cumpria as profecias das Escrituras. Ele nos diz, irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras. E no verso 20 nos diz, porque está escrito no livro de Salmos. Dos Salmos. Ao falar sobre o suicídio de Judas, ele iniciou dizendo, irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras. E depois, porque está escrito no livro dos Salmos. Pedro usou partes dos 2 salmos de Davi para mostrar que o suicídio de Judas cumpria com as Escrituras e que alguém deveria substituí-lo. Judas deixou uma vaga no colégio apostólico, no grupo dos 12. Ficou com 11 homens. São os versos 25 do Salmo 69 e o verso 8 do Salmo 109. Vamos reler. No verso 20. Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E, vai citar outro salmo, tome outro o seu encargo. Tome outro o seu encargo. São salmos onde Davi clama a Deus para se vingar dos seus inimigos e destruí-los, matá-los. Aquelas imprecações sobre seus inimigos, pedindo a Deus que fizesse justiça. De maneira que a casa ou a fortaleza destes inimigos e seus cargos ficassem vagos, como o que Judas fez com o ministério apostólico.
O verso 4 do Salmo 109 indica que este inimigo de Davi, sobre o qual ele pedia pela justiça, pela vingança de Deus, era um ex-companheiro seu que o havia traído. O verso diz assim: pagaram-me bem com o mal, amor com ódio. O que Judas fez com Jesus. Então Pedro, entendendo que o suicídio de Judas cumpria com as Escrituras, trouxe estas duas partes da palavra de Deus para explicar o que tinha acontecido. E por este segundo salmo profético, Pedro entendia que o grupo dos 12 deveria ter o seu número restaurado, porque assim diziam as Escrituras. Então Pedro se levantou para iniciar seu pastoreio, portando e usando a palavra de Deus. Portando e usando a palavra de Deus. Pelas Escrituras, ele passou a entender que Judas havia traído Jesus e se suicidado. Se você olhar lá no Evangelho de João, ninguém entende o que Jesus diz. Quando Jesus disse para Judas: o que tendes a fazer, faze-o logo. João comenta assim, logo, é claro, depois, né? Bem depois, já iluminado pelo Espírito Santo. Pensávamos que Jesus dizia algo sobre ir comprar alguma coisa para a festa. Mas Jesus falava da traição. Ele estava ali sujeito ao traidor, voluntariamente sujeito ao traidor. Aqui, Pedro entendia isto. E assim, então, ele disse à igreja o que deveriam fazer. Vejam aí os versos 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até ao dia em que foi dentre nós levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então ele disse à igreja o que deveriam fazer. Segundo as Escrituras, Judas tinha deixado uma vaga no ministério apostólico. O grupo original tinha 12 homens e este número deveria ser recomposto. Não poderia permanecer com 11. E foram apresentados, então, 2 homens com estes pré-requisitos. Homens que tinham acompanhado o ministério de Jesus desde o início até a sua ascensão. É claro, sendo testemunhas oculares da sua ressurreição. Pedro diz aqui, não é? Se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Mas parece que foram apresentados 2 homens, e é bem provável que houvesse outros com estes pré-requisitos aqui, mas parece que estes 2 homens se sobressaíam aos demais. Os apóstolos, então, indicaram dentro de um grupo maior, 2 homens que são chamados José Barsabás, apelidado Justo, e Matias. E ao que tudo indica, eles se igualavam nestas qualificações, como se empatassem. Eram homens bem parecidos na sua vida piedosa, no comportamento piedoso, no serviço a Deus, na forma de viver. Pois para não cometerem injustiça, os apóstolos decidiram não eleger por eles mesmos, mas pedirem ajuda ao Senhor em oração. Versos 23 ao 26. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo então votado lugar com os 11 apóstolos.
A gente não sabe ao certo como essa sorte foi lançada. Alguns sugerem aquele jogo dos palitinhos. Os palitos com tamanhos diferentes, as pontas superiores são igualadas aqui por trás da mão. É sugestão, comentarista bíblico. E aí quem tirar o maior ganha, né? Dos nossos jogos atuais, quem tirar o menor geralmente é usado para quem tem que ir morrer, né? Quem tirar o menor perde. Então, mas é só sugestão. Mas, apesar disso, né, em todo caso, eles oraram e para terem assim a evidência de que Jesus estava atendendo à oração, eles fizeram este jogo e viram que a sorte recaiu sobre Matias. Estes versos nos mostram que o novo apóstolo deveria ser um homem que, assim como os 11, tivesse a mesma experiência com Jesus. Ele tinha que ter acompanhado Jesus. Ele tinha que ter visto Cristo ressurreto. Ele tinha que ter visto Cristo assunto aos céus. Eu não vou entrar aqui hoje na demanda, na controvérsia do apostolado atual. Mas aqui a gente já tem uma evidência de que isso não existe. Pedro, ao indicar 2 homens para ocuparem a vaga deixada por Judas, ele disse que estes homens tinham que ter andado com Jesus. Ele disse que estes homens tinham que ser testemunhas oculares da ressurreição de Jesus e de sua ascensão aos céus. Um outro pré-requisito é que os apóstolos foram chamados por Cristo. Mas Cristo não chamou nem Matias nem José, mas nomeou Pedro para chamar. Nomeou Pedro para chamar. Quando? Provavelmente nos dias em que ele passou com os apóstolos depois da sua ressurreição. Ele deve ter dito algo do tipo: elejam um homem para ocupar a vaga deixada por Judas. Com certeza isso daqui não partiu da cabeça de Pedro. Até porque nós vimos que ele está usando as Escrituras. Como que Pedro passou a entender que o suicídio de Judas era de acordo com as Escrituras e que as Escrituras diziam que a vaga de Judas deveria ser preenchida? Porque Jesus explicou, lá naqueles dias em que, ressurreto, aparecera aos apóstolos, como nos diz Lucas, ensinando sobre as coisas do reino de Deus. Ensinando sobre as coisas do reino de Deus. Então, ao que devemos atribuir este amadurecimento de Pedro ainda num momento sem ter recebido o Espírito Santo? A estes dias em que ele esteve com Cristo, irmãos. Jesus não ressuscitou e foi passar um momento de lazer, de descanso com os apóstolos. Ele ressuscitou para ensinar as Escrituras, para mostrar que tinha vencido a morte, que nele eles venceriam a morte e que isto deveria ser anunciado a todos os homens. Creiam em Cristo, se arrependam de seus pecados e vocês no final serão ressurretos, vencerão a morte. Eu quero falar um pouco sobre este Matias. Quem era este Matias? O que nós sabemos sobre Matias? Pouco, mas o suficiente. É claro que nós não sabemos quem eram seus pais, nós sabemos que Pedro era filho de Jonas, porque Jesus o chama de Simão, filho de Bar-Jonas, que Pedro era casado, que Pedro tinha um irmão, André, que Pedro era pescador. Nós sabemos que João tinha um irmão, Tiago, e eles eram pescadores, eram filhos de Zebedeu. Sabemos que a mãe deles conhecia Jesus. Sabemos que a sogra de Pedro foi curada por Jesus. Pouco sabemos sobre os outros apóstolos, é verdade. Mateus era um publicano, cobrador de impostos, um judeu trabalhando para Roma. Havia um Simão Zelote, um rebelde contra Roma.
Mas sobre Matias, ele só é mencionado nominalmente aqui. Aqui. Nós sabemos muito pouco, mas o que sabemos de forma evidencial é suficiente. E eu vou mostrar aos irmãos. Que era um homem convertido, é desnecessário dizer. Era, sem dúvida, um homem de vida cristã exemplar. Exemplar. Vejam que o outro candidato, que não foi eleito, tinha o nome José Barsabás, cognominado Justo. Justo. Era um apelido. Dentro da igreja, dentro da congregação de justificados, dentro da congregação de pessoas com vida piedosas, tementes a Deus, servos e servas de Deus, ele era chamado Justo. Chegou o irmão José Barsabás, o Justo. Alguma virtude ele tinha para receber este apelido. Esse apelido não era dado a qualquer um. José Barsabás, o Justo. Dentro da congregação de justos, ele tinha esse apelido. Entretanto, quando eles propõem o sorteio, quando eles oram a Cristo, Senhor, tu que conheces o coração, mostra-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga deixada por Judas. Jesus olhando do alto para Judas e Matias, para José, o justo, porque tem um Judas justo lá em Atos 15, para Judas Barsabás, é discípulo, tá? Ele olhando para José, Barsabás, o justo, e Matias, ele escolhe Matias. Se José se destacava entre os irmãos, a ponto de receber o apelido deles de justo, que dirá então de Matias? Todos eram justos, mas os dois tinham qualificações que os levavam a se sobressair neste quesito entre os demais, a ponto de os demais, eles próprios, nomearem José de o Justo e apresentarem este justo mais um, Matias, para ocuparem a vaga deixada por Judas. E Cristo, olhando do alto, escolhe Matias, pecador como todos os outros apóstolos, mas um homem de vida exemplar, pecador como todos nós. Os apóstolos, nós não somos como os apóstolos, mas os apóstolos não são como o romanismo os apresenta, o catolicismo romano. Nós não somos como os apóstolos. Na igreja pós-apostólica não deve existir apóstolo. Uma evidência é que os piedosos pais da igreja, homens inclusive que tiveram contato com os apóstolos, não reivindicaram o cargo de apóstolo, o cargo apostólico. Eles se contentaram em ser chamados de pastores e mestres. Nenhum deles reivindicou ou usurpou, o cargo de apóstolo. No período da Reforma nem se fala. Não deve existir apóstolo na igreja. Deve existir igreja apostólica, que é a igreja que vive com a Bíblia. Entretanto, o romanismo os coloca num patamar que eles não estão. O catolicismo romano. Os apóstolos não são homens dignos de receber nossas orações. Pedro não tem nada a ver com a chuva, com trovões. Você tem que ler o livro de Salmos e outros para você ver que quem manda isso é Deus. Parece brincadeira, mas é um tipo de idolatria. É um tipo de idolatria. Deus é o Senhor dos céus e da terra. Eu não preciso de um apóstolo, Pedro. Manda chuva aí que eu estou cuidando de uma tribulação do irmão ali. Deus não tem limites.
é cômico se não fosse trágico, porque é um tipo de idolatria. Nenhum apóstolo é digno de receber as nossas orações. Nenhum. Eles estão na glória? Sim. Governarão no futuro? Sim. No Evangelho de Mateus, Jesus diz isso. Na redenção, vocês se assentarão comigo em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Era um homem de vida exemplar. Era um homem de vida exemplar. Outra fonte de informação sobre Matias é a vida dos apóstolos. Por isso que eu disse, nós sabemos pouco, mas o suficiente. A vida dos apóstolos é uma fonte de informação sobre o perfil de Matias. A Bíblia fala não muita coisa sobre todos eles, mas nós temos bastante informação sobre Pedro e João. Estes, com destaque para Pedro, são os homens que logo aparecem em ação, em Atos. Né? O nome do livro vem disto, Ação dos Apóstolos. A ação de o que eles fizeram para Jesus. Estes dois, com destaque para Pedro, são os que logo aparecem agindo. Aqui, Pedro, em Pentecostes, todos pregaram em línguas, em outros idiomas, daquela multidão que ali estava. Mas quando foram zombados, foi Pedro que se levantou e pregou um sermão cristocêntrico sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre o senhorio de Cristo, mandando que todos se arrependessem. Adiante, os dois foram capturados e coagidos a deixarem o ministério. Eles disseram, não, nós vamos continuar. João sai um pouco de cena depois daquele episódio lá em Samaria, junto com Pedro. Pedro continua. É Pedro que vai à casa de Cornélio pregar aos gentios. Os dois juntos são autores de 7 livros do Novo Testamento. Eram pregadores, teólogos, exímios escritores. A Bíblia que nós temos, em parte, se deve a eles. E Pedro propõe que 2 homens como eles fossem apresentados para um deles ocupar o cargo deixado por Judas. Então nós podemos deduzir que Matias tinha uma vida similar à dos demais apóstolos. Não foi um escritor? Não. Mas com certeza era um homem com habilidades para a pregação das Escrituras e disposto a empregar a sua vida para a igreja e entregá-la à morte por amor a Cristo. Não foi isso que Pedro fez? Crucificado de cabeça para baixo. Nos diz a história extra-bíblica que todos os apóstolos, à exceção de João, que morreu velho, mas exilado, condenado numa ilha por fidelidade a Cristo, todos foram martirizados. O irmão de João, Tiago, a Bíblia nos informa que Herodes mandou degolá-lo, cortar-lhe o pescoço, matá-lo na frente do público. Então nós podemos concluir que Matias era, assim como os demais apóstolos, um exímio pregador das Escrituras. Um homem que lá em Pentecostes esteve falando em línguas as grandezas de Deus. Não é aquele blá, 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 que a gente costuma ver em algumas igrejas, que não faz sentido nenhum. Ele estava lá, pregando as grandezas de Deus, impressionando os judeus, como estes homens iletrados podem falar das grandezas de Deus em nossos próprios idiomas.
Com certeza ele pregou em outros lugares. Com certeza ele entregou a sua vida por amor a Jesus Cristo. Com certeza ele entregou a sua vida por amor a Jesus Cristo. Irmãos, quais as lições ou aplicações nós podemos tirar deste texto, desta pregação? Primeiro, Deus tem um povo. O livro de Atos nos mostra, assim como toda a Bíblia, o Antigo e o restante do Novo Testamento, que Deus tem um povo. E este povo tem um tipo de vida específica, tem que ter características em sua vida que os destacam dos demais, os diferenciam dos demais. Aqui nós temos a igreja reunida em oração. Em oração. Aqui nós temos as pessoas que creram na ressurreição de Jesus, esperando que ele lhes derramasse o Espírito Santo, esperando isto em oração. Em oração. Aqui, a Bíblia nos mostra que o povo de Deus é testemunha de Cristo no mundo. Nos diz o texto que Jesus disse aos apóstolos: ser-me-eis minhas testemunhas. Ser-me-eis minhas testemunhas. Aqui a Bíblia nos mostra que o povo de Deus é um povo da palavra de Deus. Pedro, ao se levantar para falar à congregação, ele usou as Escrituras. Usou as Escrituras. E um texto que nos estarrece até nos estarrece, porque ele mostrou que o suicídio de Judas cumpriu um propósito de Deus. A primeira aplicação é esta: Deus tem um povo, e este povo tem características específicas. Deus tem um povo em que ele tirou do mundo para se reunir, para congregar, para adorá-lo, para ouvir a sua palavra e para sair pelo mundo, anunciando até que ele volte. Segunda coisa, os evangelhos nos fornecem informações suficientes para crermos em Jesus Cristo. Para crermos em Jesus Cristo. Foi assim que Lucas deixou o seu destinatário ciente de que a sua fé estava baseada em fatos históricos. Ele diz isto lá no prefácio do Evangelho de Lucas. Ele diz isto. Para que Teófilo tivesse plena certeza de sua fé. Que ele fez uma pesquisa minuciosa dos fatos que ocorreram entre eles. Este texto nos mostra que as Escrituras são a palavra de Deus. Pedro, ao falar dos Salmos de Davi, disse que o Espírito Santo falou por meio daquele rei. O Espírito Santo anunciou, através de Davi, profetizou o que aconteceria com Judas e com a vaga que ele tinha deixado. A quarta coisa, Cristo cumpre com suas promessas. O livro de Atos nos mostra que ele prometeu que enviaria o Espírito Santo e que estes homens seriam suas testemunhas. E assim foi. Mas a igreja deve esperar por elas, perseverando em oração. Nós temos uma promessa, que Cristo voltará. Aguardamos, esperemos, firmes também nas orações. Outra coisa, os homens que anunciam o Evangelho devem ser pessoas de vida piedosa e com proximidade e conhecimento de Cristo e de sua palavra. Isso daqui é essencial, tão essencial como as outras coisas. Eu trabalho em uma empresa
na equipe em que eu trabalho, infelizmente, tem evangélicos que não têm mais moral nenhuma para anunciar o evangelho. Se eu te levar lá hoje ou amanhã, te colocar no meio do grupo, ou entrar numa sala em que eles estão e dermos a sorte de os encontrarmos conversando e te perguntar qual destes aí é um cristão, você vai falar nenhum. Nenhum. O penúltimo homem que evangelizei lá teve uma dinâmica de fim de ano. Se tem uma coisa que eu não gosto, é isto. Só que quando eu cheguei, o círculo já estava pronto. Se eu pudesse pedir algo sobrenatural ao Senhor, eu pediria, faça-me ficar invisível. Ou me translade daqui e me coloque lá na peneira 5, onde eu trabalho sozinho. Mas eu não tenho direito a estas orações. Então começou a dinâmica com o bombom e cada um que recebia o bombom recebia também a missão de entregá-lo a alguém com uma característica X. E assim foi. Entregue para quem é mais cristão. Aí o cara achou um lá. Entregue para quem é mais sensual. Se fosse comigo, a brincadeira ia travar ali. Né? E foi circulando. Aí chegou a vez de um cara escolher um que tinha mais fé. E ele pensou e veio e entregou para mim. Depois de algum tempo, nós fomos conversar e eu agradeci. E preguei o evangelho para ele. Porque ele falou, numa conversa que ele teve com o superior, que o superior falou assim, tudo está nas mãos de Deus. E ele falou, não, Deus não vai descer lá do céu, Deus está muito ocupado. Deus não vai descer lá do céu e colocar no seu coração o que você tem que fazer para mim, não. Isso ele me contando. Dei corda depois, agora deixa eu te explicar uma coisa. Deus não se ocupa. Deus não se ocupa. O poder de Deus é ilimitado. Deus governa todas as coisas. E eu expliquei, por que eu posso te falar com tanta propriedade sobre Deus? Você está enganado. E eu estou corrigindo o seu engano. Por que eu posso te falar com tanta autoridade sobre Deus? Porque eu me converti a Cristo. Porque eu tenho a Bíblia comigo. A Bíblia é a palavra de Deus. Esse Deus ilimitado, ele se revelou, ele está na Bíblia. E disse que ele deveria fazer as mesmas coisas. Se converter a Cristo, se arrepender de seus pecados. Todos nós pecamos. Então, nesta conversa ele me disse, você prega o que você vive. Ele me escolheu lá como um homem de fé lá na dinâmica. Mas tem alguns aí que eu vou te falar, se diz evangélico, mas misericórdia. Então, irmãos, com certeza este homem não ouviria um destes, não ouviria. Não adianta você chegar com o evangelho amanhã se as pessoas não crerem que você é evangélico, que você é cristão. Não adianta. E o viver cristão tem preço. Você pagará por isso. Você deixará de ser popular por isso. Faça a sua escolha. Para você que nos visita e não é crente, se converta já. Não retarde a sua conversão. Eu repito, cada vez que você ouve o evangelho, a sua responsabilidade aumenta diante de Deus. A quem muito é dado, muito será cobrado. A cidade onde Jesus viveu, ele disse que ela desceria até o inferno.
Porque se em Sodoma e Gomorra se tivessem feito os mesmos sinais que ali ele fez, elas teriam se arrependido com pano de saco e com cinza. Paulo nos diz em Coríntios que os crentes são um cheiro de morte para aqueles que se perdem. O crente que está do seu lado, que convive com você, ele é um anúncio de que você, se não se converter, está condenado ao inferno. É muito duro dizer isso, mas este é o Evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê coragem para pregarmos o Evangelho de Cristo. Amém. Nós vamos orar.